Olá, o vídeo de hoje versa sobre a pergunta que assola a internet no momento atual. Afinal, vídeos curtos ou vídeos longos? Essa é uma pergunta que eu já fiz para mim mesmo quando eu criei esse canal e também já me fizeram essa pergunta. A internet valoriza muito os vídeos curtos. Por que você não faz vídeos curtos ou vídeos um pouco menores? Eu teria duas respostas. Uma resposta curta e uma resposta um pouco mais longa. A resposta curta é que se eu quisesse fazer vídeos curtos, eu estaria fazendo vídeos no TikTok ou no Instagram, e não no YouTube. A resposta um pouco mais longa é que esse apelo por vídeos curtos ou por vídeos rápidos guarda em seu âmago uma certa armadilha. Esses dias eu estava estudando um determinado assunto e eu pensei, bom, eu vou procurar um vídeo no YouTube, uma videoaula. Eu pesquisei sobre o assunto que eu queria e cliquei no primeiro resultado que apareceu, naturalmente um vídeo com milhões de acessos. E esse vídeo era uma aula que não tinha nem 10 minutos. Eu pensei, bom, vamos ver o que é que sai daqui, afinal, um vídeo com tantas visualizações talvez não seja tão ruim assim, não é verdade? Ok, cliquei e comecei a assistir. Bom, nessa aula, de pouco menos de 10 minutos, o professor fazia dancinha, fazia piada de tiozão do pavê, depois ele falou uma meia dúzia de coisas óbvias sobre o assunto e terminou a aula fazendo caras e bocas. A minha primeira reação diante daquilo foi: eu não vou confiar o meu aprendizado a um imbecil. Esse cara está agindo feito um idiota e ele está me tratando como um idiota. Não me passou confiança. Mas eu pensei assim, bom, eu estou colocando a minha janta agora, então eu vou dar uma segunda chance para ele. Vamos para o segundo vídeo. Mais palhaçada, mais imitação, mais piada de tiozão do pavê, e ele ainda finalizou com uma paródia sem nenhuma métrica. Mas como se isso não bastasse, eu ainda comecei a perceber que aquele conteúdo extremamente resumido, extremamente enxuto, não era exatamente uma coisa enxuta. Era uma coisa brutalmente amputada. As ideias ficavam tão cortadas, e eu não estou falando de corte no vídeo, que eu comecei a encontrar pequenos errinhos conceituais. E aí eu falei, realmente, isso não é um conteúdo confiável. E eu não estou dizendo que aquele professor que estava dando aquela aula não sabia sobre o assunto. Sim, ele sabia sobre o assunto, com certeza. Mas o que acontece é que quando você tenta resumir demais algo que não tem como ser tão resumido, você acaba retirando dali informações que são essenciais. Todo resumo é, na verdade, uma seleção de informação em detrimento de algumas outras informações. Existe ainda uma outra questão para a gente refletir. Nós estamos acelerando tudo nas nossas vidas. Os áudios do WhatsApp, os vídeos do YouTube. A gente está querendo fazer tudo acelerado, como se nada do que a gente está fazendo valesse a pena. Isso é uma coisa problemática. Esse clamor por imediatismo, além de fazer a gente começar a consumir um conteúdo cada vez mais superficial, ele ainda leva a gente a uma noção de que aquilo que a gente está fazendo não vale a pena, não é o que nos interessa. A gente está perdendo o nosso tempo e aí a gente quer que aquilo passe logo para ir adiante. Me permitam aqui pegar emprestado um pedacinho de raciocínio que tem numa palestra muito interessante intitulada Felicidade é Aqui e Agora, do professor Clóvis de Barros Filho. Nessa referida palestra, o professor até fala assim: a gente não pode esperar a sexta-feira às 18 horas para ser feliz. A gente não pode esperar a sexta-feira às 18 horas para que a vida valha a pena. O instante é aquilo que a gente tem de mais precioso para dar o nosso melhor naquilo que a gente faz, para apreciar da melhor forma possível
aquilo que a gente está vivendo e para construir a vida melhor que a gente quer viver. A questão é que essa nossa sede de imediatismo, ela não decorre simplesmente do fato de que a gente não tem tempo. Ela decorre mais da nossa falta de interesse real naquilo que estamos vivendo, fazendo ou presenciando. Se a gente está com muito anseio de acelerar as coisas, de encurtar as coisas, então isso significa que essas coisas que estamos fazendo, essas conversas que estamos tendo e até mesmo o conteúdo que nós estamos consumindo não são coisas que nos interessam de fato. Pergunta, por exemplo, a um fã do Pink Floyd se ele sente vontade de acelerar o vídeo quando está tocando a longa e lenta introdução da música Shine On You Crazy Diamond. Provavelmente não. O Pink Floyd é uma banda de progressivo ou de rock progressivo com diversas influências de blues, mas é caracterizada por um rock mais lento, mais suave e mais demorado. Inclusive, vim de propósito gravar esse vídeo com essa camisa do álbum The Dark Side of the Moon. Inclusive, essa ilustração aqui da capa do álbum, ela traz uma mensagem muito interessante. A luz passa através de um instrumento óptico e aqui ela é decomposta quando atravessa o prisma, né? As diferentes frequências eletromagnéticas, elas passam por uma variação, por um processo de difração e quando atravessam o prisma, elas apresentam as 7 cores do espectro visível, as 7 cores do arco-íris, como a gente consegue dizer. Essa ideia de, ao invés de tentar tratar as coisas de modo simplista e trazer sempre a ideia de que algo pode ser decomposto, de que algo pode ser esmiuçado, pode ser um pouquinho melhor mastigado, é uma coisa essencial. Mas também isso tem relação com a forma como a gente vive as nossas experiências e como a gente quer viver a nossa vida. Se você diz que a vida hoje em dia é corrida, que a gente está cheio de coisa para fazer e que não pode perder tempo, então é o caso de você passar a considerar as conversas e os conteúdos que você quer que acabem logo. O que é que você está fazendo na sua vida hoje que você não vê a hora que acabe? Sabe, eu não acho que a melhor forma de aproveitar uma conversa, um áudio que alguém te manda, seja simplesmente acelerando para terminar logo. Preste atenção na prosódia, preste atenção na entonação das palavras. Às vezes, o tom de voz, a forma como a pessoa se expressa pode te falar coisas muito importantes que não estão diretamente ditas nas palavras. Estão nas pausas, estão nas diferentes entonações. Quando você faz uma leitura, de repente, a melhor parte da leitura é aquela parte em que você dá uma pausa, pensa um pouquinho naquilo que você leu e começa a enxergar coisas que você não iria enxergar se fizesse uma leitura rápida. Tem gente por aí, por exemplo, propondo técnicas de leitura dinâmica. Você passa correndo pelas páginas, você lê o livro em pouquíssimo tempo. Leitura é muito mais do que isso. Tem gente que anda sem tempo para ler livros. Não anda sem tempo, anda sem interesse. Talvez sem energia. Isso eu compreendo. Tem dias que eu quero ler uma coisa, até pego o livro, mas eu estou tão cansado que eu leio 1 ou 2 páginas e pego no sono. É cansaço. É perfeitamente compreensível e eu sei disso. Mas não me venha com essa história de que você fazer uma leitura dinâmica que vai terminar o livro em pouquíssimo tempo, que vai ler 1 página por minuto, ou que você vai colocar um audiobook na internet e acelerar aquilo ali, não venha dizer que isso é leitura. Isso é uma pura e simples decodificação, você não imerge, você não passa pelas camadas mais profundas, você está empobrecendo o processo de comunicação, você está empobrecendo o processo de aprendizado. Não é assim que a gente cresce, não é assim que a gente melhora, não é assim que a gente aprende, nem compreende o outro. Tem gente que fala,
Ah, não, eu gosto da informação pura e simples, eu gosto da coisa direta ao ponto. Pois é, parabéns. Se você gosta da informação pura e simples, você é um forte candidato a ser substituído pela próxima geração de computadores. Aliás, computadores, eles eram, no passado, pessoas. Explicando melhor, computador era uma função desempenhada por uma pessoa que lidava com as informações puras e com cálculos. Não demorou muito para se perceber que não havia motivos para deixar um ser humano nessa situação degradante de repetir e armazenar informações puramente, quando se poderia colocar uma máquina para fazer isso. Eu procuro concluir a mensagem. Não, eu não vou fazer vídeos curtos. Não pense que a internet vai simplesmente soterrar os vídeos longos. Não pense que o imediatismo é uma novidade e que isso vai revolucionar a internet. O imediatismo já existia quando o Pink Floyd lançou The Dark Side of the Moon. E não deixou de existir entre aquele tempo e hoje. É claro que tem espaço para vídeos curtos e vídeos longos. Assim como tem espaço para vídeos horizontais e vídeos verticais. Imagina um influenciador, uma influenciadora digital que mostra roupas, mostra o modo como ela se veste. É perfeito para aquela pessoa uma plataforma que tenha vídeos curtos verticalmente. Ela só mostra ali a forma como ela está se vestindo, mostra a aparência dela, não precisa de muito cenário em volta para produzir aquele conteúdo que ela quer. E está perfeito, não tem nada de errado com isso. Da mesma forma como um vídeo curto, não é de hoje. As propagandas, os vídeos publicitários sempre tiveram de 15 segundos a mais comumente 30 até 1 minuto. Geralmente essa é a duração dos vídeos publicitários desde que o mundo é mundo. Não, a internet não vai mudar porque tem pessoas produzindo vídeo no TikTok. O mundo não vai mudar porque as pessoas estão com a mania de acelerar as coisas. Claro que há casos em que isso faz muito sentido e tem espaço para todo mundo, mas a questão é que a forma não é a única questão que importa. O conteúdo também importa, e muito.